Olá, amigos. Eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, tenham passado uma semana ótima, maravilhosa e desejo o mesmo para a próxima semana, viu? Quero deixar um abraço aí a todos que participam do canal aqui mandando mensagens, né? Eu ainda vou fazer eu estou devendo a vocês uma live, vou fazer uma live para a gente bater um papo, para a gente conversar, viu? Esse é meu desejo. Eu quero muito fazer uma live, né? E espero que vocês que fazem comentários aqui, não vou citar nomes para não esquecer, que eu estou falando agora de improviso, né? Tem alguns nomes que eu lembro, mas eu não vou falar para eu não esquecer. E as pessoas, poxa, Fábio não teve consideração a mim, eu sempre faço. Mas eu vou anotar, né? Eu estou com um problema de memória ultimamente e eu preciso anotar, principalmente nomes. Nomes eu estou esquecendo assim com facilidade, né? Coisas da idade. Mas eu quero fazer uma live para a gente conversar, para a gente bater um papo, para vocês aparecerem, entendeu? Eu quero assim, eu tenho uma ideia de fazer uma live fazendo um react, né, uma reação aos comentários, né, de crentes aqui da live, e quero contar com a participação de vocês, quero contar com a ajuda de vocês. Eu quero fazer o comentário, né, em cima daquele comentário, e quero também ver, né, o que vocês diriam, né, sobre aqueles comentários, né, de determinadas pessoas que aparecem aqui. Né, e se possível até colocar vocês na live. Né, eu quero que vocês me ajudem a fazer esse comentário. Então esse é um projeto que eu quero fazer aqui no canal, viu? E quero contar com a participação de vocês. E no mais, né? Peço a vocês logo que, se puderem, deixar o like para não esquecerem, né, para a gente conseguir um bom engajamento aqui nesse vídeo. Deixem o like, façam algum comentário também. Sempre façam algum comentário dizendo o que acharam do vídeo, né? Dando a opinião de vocês, que é muito importante. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, né? Fico muito grato, fico muito satisfeito, isso me deixa muito entusiasmado até para fazer outros vídeos, né? E vamos embora, vamos para o tema de hoje, que eu acho que vai ser um pouquinho extenso, né? O tema hoje é tema bíblico, né? Que eu vou refletir em cima de uma passagem bíblica que ela é muito assim comentada, muito famosa, né? Muito na boca de cristãos e de pessoas também que são cristãos não praticantes, né? Como os católicos do IBGE, que eu vi esse nome não sei aonde, né? Que é a maioria do nosso país. As pessoas não conhecem direito as passagens bíblicas, né? Mas conhecem algumas passagens, né? Que no caso seriam atribuídas a Jesus, né? E essa é uma delas, né? É a passagem da mulher adúltera, né? Que eu estava assistindo um vídeo essa semana e me inspirou. Não foi nem sobre ela, né? Ela me chegou depois nas reflexões. Então, eu queria ler então a passagem para depois a gente fazer a reflexão. Né? E daí eu dizer a vocês o que foi que me inspirou nesse vídeo para fazer essa reflexão, né? A passagem fica no livro de João, né? No capítulo 8, né? Vou dar uma lidazinha aqui rápida. Ele é pequeno, é um trecho pequeno, né, mas eu preciso ler para a gente se contextualizar. Né? E diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vamos prestar bem atenção, gente, aí. Viu? Os escribas os escribas e fariseus trouxeram-lhe a Jesus, né, uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando Jesus, né? Para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que está dentre vós sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
é aquela história: atire a primeira pedra quem não tiver um pecado. Foi isso que Jesus disse aos fariseus, né, e aos escribas que trouxeram aquela mulher adúltera, né? E como todos já sabem, né, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja, gente, essa passagem, ela é assim muito bonita, né? Eu também já achei, já me tocou muito. Muita gente é tocada por essa passagem, né? Aquela coisa, ela serve assim para nós, né? Para o nosso dia a dia, para com as pessoas que gostam de viver julgando as outras, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem aí alguém que gosta de apontar o dedinho assim na cara, de mostrar os dedos, os erros dos outros, né? E escondendo-lhe os seus, né? Aquela coisa, quando a gente aponta um, tem 3 aqui apontando para mim, né? Então, essa passagem, ela surge, muita gente gosta dela, acha maravilhoso isso, né? Porque ninguém deve julgar ninguém, né? Que todos temos pecados, como supostamente Jesus demonstra aqui, então não devemos julgar ninguém, né? É uma passagem que muita gente conhece, muita gente cita isso, né? E logo sabem que foi, a maioria sabe que foi Jesus, né? Atribuída a Jesus isso, né? Mas como eu disse a vocês, ela serve para nós, para o nosso dia a dia, para as pessoas comuns, de nunca uma querer julgar a outra, porque todos são pecadores, têm pecados, ninguém está apto a julgar ninguém. Só que aí a gente vai sair desse escopo, né, do meio do povo, né, e vamos levar para a história lá no contexto daquela época, né, que aí é onde vai começar a minha reflexão, que eu nunca havia feito uma reflexão sobre isso, e acredito que muitos de vocês também não. Né. O primeiro erro que eu vejo aqui nessa história é eles terem levado a mulher pega em adultério para Jesus julgá-la, né? Jesus não tinha autoridade nenhuma, ele não era nenhuma autoridade eclesiástica da época. Ele não era sacerdote, ele não era escriba, ele não era profeta, né? Ele apenas era um pregador, né, da época, e muitas pessoas estavam seguindo ele, justamente, ele pregava justamente muitas coisas contrárias, né, o que estava sendo pregado naquela época, mas ele não era envolvido com o judaísmo da época, né? Ele não fazia parte, né, de nenhuma congregação, né? Ele não tinha... Os nomes que a gente vê, eu ouvi falar nessa história, Caifás, né, Herodes, né? Mas assim, Herodes, eu não sei se Herodes era... Eu sei que Caifás era o grande sumo sacerdote, né? Então eu acho que deveriam ter levado a mulher a ele, se ela foi pega em adultério, né, como diz a lei, né, se for pego em flagrante adultério, né, se leva às autoridades, né, não a Jesus. Jesus, quem era Jesus na época lá? Na época Jesus não era nada, né? E eles levaram a mulher até Jesus e Jesus veio com essa de que não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Então assim, eu tenho certeza que se eles tivessem levado para as autoridades, e como manda a lei, a mulher teria sido apedrejada sim, né? Porque assim, a história não mostra que ela nem ela se defende, né? Porque Jesus podia realmente ter perguntado: e aí, mulher, realmente você fez o que eles estão dizendo, né? Mas não, a mulher, quando fala com ele no final, a mulher simplesmente diz que não tem mais ninguém, né? E que ele manda ela embora, que ele também, nem ele poderia julgá-la, né? Então assim, então, a primeira controvérsia dessa história é essa, né? Por que levaram a Jesus? Deviam ter levado os sacerdotes da época para ser julgada, né? E ter a sua condenação ou não, né? Mas aí o furo é esse. Eu acho que se você perguntar a qualquer judeu se teriam feito isso na época, eles responderiam simplesmente que não, que Jesus não tinha autoridade nenhuma para levar as pessoas, para eles julgar as pessoas, né? Eu lembro de uma história do homem que, no Antigo Testamento, que foi apanhado, essa eu acho que muitos de vocês também conhecem, ele foi apanhado
catando lenha no Antigo Testamento, na época de Moisés ainda, né? E isso era um pecado, porque no dia de sábado ele estava trabalhando, né? Foi apanhado, pegando lenha no deserto. E o que foi que fizeram as autoridades, né? Pegaram um homem em flagrante, pegando lenha, levaram até onde estava Moisés. Diz aqui o texto em Números 15, né, versículo 33. Os que viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Quer dizer, Moisés e Arão, por quê? Porque eles eram os líderes daquela época. Eles eram os sacerdotes daquela época. Eles é quem poderiam julgar. Diferentemente de Jesus. Jesus não era nada naquela época, na época dele. Né? Ele era simplesmente um pregador que estava chegando ali, que diziam que ele era Messias, né? Ele também, que era o Salvador, mas ele não tinha envolvimento com a comunidade eclesiástica judaica, vamos dizer assim. Ele não fazia parte de nada ali do Sinédrio, nem nada, né? E vejam aqui que na história de Números, o homem que é apanhado, apanhando lenha num dia de sábado, ele é levado para Moisés, né? Para Moisés julgar, né? E aí, o interessante é que ele é julgado, né, e perguntam a Deus, né? Aí depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Aí o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Quer dizer, o próprio Deus, é o pai de Jesus, né, que é o próprio Jesus, não teve tanta piedade, né, do homem, né, não teve tanta compaixão do homem, simplesmente por estar apanhando lenha, né, possivelmente para sua família, para levar para sua família, para fazer comida em casa, ou aquecer as pessoas da sua família, né? E o Deus, no Antigo Testamento, não tem tanta compaixão como teve Jesus, né, no caso da mulher adúltera. Vejam como é diferente, né, o lidar, tratando-se assim do mesmo Deus, né, ele desrespeitando completamente. Qual seria de Jesus? Jesus diz: não, vocês têm que levar a autoridade daqui, não sou eu que tenho autoridade para julgar essa mulher. Né? Se existe a lei, né, que foi instituída por meu pai, porque dizem que é a lei de Moisés, mas a lei de Moisés foi toda inspirada por Deus. A gente lendo o Antigo Testamento, a gente vê que tudo veio de Deus, da inspiração divina, né? Deus mandava simplesmente Moisés escrever somente, mas tudo vinha dele, né? Então não era da cabeça de Moisés. Então assim, Jesus como um Deus, um filho de Deus, e ele também sendo um Deus, qual era dele, né? Se ele fosse mais prudente, ele teria levado o caso, não, levem para as autoridades, não para mim, e façam com que seja feita a lei que meu pai, né, e eu também, instituí a Moisés lá no passado, não a mim. Né? E outra coisa, assim, Jesus pergunta aos fariseus que trouxeram a mulher, né, quem dentre vós que não tiver pecado, né, quem que não tem pecado aqui na terra? Jesus devia saber disso. Qualquer homem, qualquer mulher, né, teria pecado sim. E por causa disso eles não poderiam julgar. É como dizer a você, para nós é muito, muito bonito, essas palavras são muito bonitas. Dentre nós, assim, ninguém pode julgar um ao outro. Mas quando se trata de um crime, porque aquilo ali era, na visão deles, era um crime, né, era um pecado de morte, né? Você veja que Deus aqui, porque eu não estou falando aqui, não. Deus ele manda realmente matar uma mulher adúltera, né? Era um crime, era um pecado horrendo para ele. A mulher que fosse pega em adultério, né? Então, assim, todos que julgavam eram pecadores, sim, né? Sendo assim, ninguém poderia ser juiz, nem no passado, nem agora no presente. Se a gente fosse seguir essa ideia de Jesus, né, que é muito bonita, que as pessoas acham muito bonito, que ninguém deve julgar um ao outro. Mas assim também valeria para os nossos juízes, né, para os juízes do passado e os juízes do presente. Eles também, por quê? Porque todos eles são pecadores, todos eles erram. Se a gente fosse julgar, se nós não, mas se as autoridades fossem julgar as pessoas por conta de de não terem pecado, ninguém poderia ser julgado por nada. Então eu acho que Jesus aí foi um pouco leviano, né, de ter dito isso.
Eu não sei exatamente quem teria escrito essas palavras, né, se foi realmente o Jesus que estava... diz no Antigo Testamento que Jesus estava meio irritado, meio chateado com a hipocrisia, né, das autoridades eclesiásticas naquela época, né? Eu não sei se realmente foi Jesus quem estava, né, ou se foi outra pessoa. Eu sei que alguém estava, né? O personagem Jesus. Então ele sempre metia o pau nas autoridades, né? Tanto que ele diz que ele foi condenado por causa disso, né? Que ele insuflou tanto, ele provocou tantas autoridades que as autoridades o levaram até Roma, né, as autoridades romanas, porque eles não podiam matar. Roma não autorizava isso e fizeram a cabeça, né, das autoridades romanas e, sendo assim, crucificado. O crucificaram, né, porque Jesus, esse homem, né, ele vivia irritado com a hipocrisia de que pregavam uma coisa e viviam outra, né? Nada diferente do que é hoje, né? Nada do que é diferente do que é hoje, do que a gente vê aí na televisão, nas igrejas, né? São todos não, né? Mas assim, então, eu achei assim uma coisa, uma atitude leviana, porque de dizer um negócio desse, que ninguém, quem tiver pecado, né, que atire a primeira pedra, quer dizer, em nenhum momento ele perguntou à mulher se a mulher realmente tinha feito aquilo, né? Ele nem ouviu a mulher para a mulher se defender, né? Ele simplesmente acreditou. E a história, assim, a gente tem que entender de acordo com o que está escrito, né? Muitos poderiam dizer, mas a mulher, será que a mulher estava mesmo em adultério? Bom, eu tenho que me ater às palavras, aos fatos que tem aqui narrados na história. Então, ela não se defendeu, eles o acusaram, dizendo que pegaram ela, não sei se estavam fazendo uma pegadinha a Jesus, também não interessa, porque Jesus também não perguntou, né? Então, assim, eu acho que Jesus teria que ter mandado eles levarem a mulher para as autoridades, né? E as autoridades, sim, também têm pecados, mas estariam aptas a julgar, porque ele mesmo foi quem instituiu as autoridades, né? Segundo a Bíblia, né, essas autoridades estão ali porque ele, o tempo todo, os juízes, né, da Bíblia, os reis, né, tudo era Deus quem escolhia, né? Ele sempre mandava ungir o novo rei, os juízes também, né? Então, assim, e eles eram pecadores, né? Os juízes, os deuses não, os reis eram todos pecadores, né? Então, como é que Jesus sai com essa, né, de dizer que ninguém tem autoridade de julgar ninguém, né? Acho leviano isso dessa parte, achei muita, ou até uma certa ingenuidade do autor do texto, né? Que não pensou, ele podia ter, dentre nós não, mas as autoridades, como o meu pai, né, instituiu cada uma delas, tudo bem, eles têm a capacidade para julgar, vamos dizer assim, as pessoas, né? E assim, a outra coisa que eu destaco nessa história é essa compaixão que Jesus teve por essa mulher, né? Uma compaixão tão grande. A mulher foi pega num pecado horrendo, né? Que Deus achava isso horrendo. E simplesmente ele perdoou a mulher, nem, como eu disse, nem perguntou à mulher se realmente o que é que ela tinha para dizer em sua defesa, se ela realmente tinha praticado aqueles atos como estava sendo acusada, né? Ela nem perguntou, ele simplesmente a perdoou, né? Sem nem ter questionado se você realmente fez isso que eles estão dizendo. Defenda-se, né? Como se faz num tribunal. Não, ele não quis nem saber, ele simplesmente perdoou. Outra história também interessante, né, que Deus podia ter feito mesmo, ter tido toda essa tolerância, como ele não teve essa tolerância lá com o homem que estava apanhando lenha no sábado, ele simplesmente disse que não, tem que matar. Ele não quis nem saber porque que o homem estava apanhando lenha, não perguntou por quê. Né, um simples ato de apanhar lenha, nunca se sabe por que ele estava fazendo isso. Certamente era para alimentar, levar fogo para casa. Deus não quis nem saber. Diferentemente de Jesus, que perdoou a mulher sem nem saber se a mulher tinha realmente pecado, Deus não quis nem saber e mandou matar o cara, assassinar o cara. Do mesmo modo, a história de Uzá, que se encontra aqui no livro de 2 Samuel 6, né? A Arca da Aliança é levada para Jerusalém, né?
Eles colocaram a arca em 2 carros de boi e a tiraram da casa de Abinadab. Então a história carregava, eles estavam carregando, Davi, os israelitas. E no versículo 6 ele diz o seguinte: quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram, os bois que carregavam a arca da aliança, né, que ninguém podia nem tocar nessa arca, né? Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Veja, Uzá era um homem que estava acompanhando, né? E ele, quando viu que a arca ia cair, ele prontamente, né, segurou, né? O Senhor Deus, veja o que foi que aconteceu, o que foi que Deus fez, né? O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito, achou uma total falta de respeito e o matou. Uzá morreu ali, ao lado da arca, né? É o que me chama a atenção. A tolerância, cadê a tolerância, né, de Deus, né, em sabendo que o homem, porque a história conta que Uzá viu que a arca ia cair, né, há quem diga, e Deus enxergou como uma falta de respeito, mas a intenção, pelo menos que passa aqui na história, é que ele teve um cuidado para a arca não cair no chão e se espatifar e quebrar, né? Eu acho que ele teve respeito, sim, já que não podia tocar, mas a intenção dele, pelo menos o que o texto mostra aqui, não foi de desrespeitar. Né? Respeitar se ele tivesse ido tocar sem nada tivesse acontecido, se não tivesse esse perigo dela ter caído. Mas Deus entendeu aqui que houve um desrespeito do homem, né, de Uzá, e o matou na hora. Aí eu comparo com a tolerância dele, lá na passagem da mulher adúltera, né, que Jesus a absolve, né, a perdoa, sem nem saber, sem nem perguntar se realmente ela tinha sido pega em adultério. Então, a gente percebe aqui claramente, né, de que se trata que autores diferentes, com certeza foi, né, foram autores diferentes que escreveram, né, e a gente já vê uma diferença, né, no comportamento dos deuses aqui. Um muito mais tolerante, né, mais novo, né, e o outro totalmente intolerante. E aí eu vou bem mais além, né, eu volto lá para o Jardim do Éden, você sabe que eu gosto do Jardim do Éden, né, e venho comparar, né, eu venho querer mostrar para vocês também que se Jesus, se Deus, né, tivesse essa mesma tolerância que Jesus teve com a mulher adúltera lá no Jardim do Éden, com o casal Adão e Eva, né? Por terem desobedecido, aquela desobediênciazinha à toa de comer um fruto de uma árvore que ele disse que não comesse, né? E já pensou? Essa mesma tolerância, essa mesma compaixão de perdoar, né, de deixar para lá, né, não teve lá no passado, né, que devia ter tido e ter assim sendo salvo tanto o casal como toda a humanidade, né? Talvez nós não estaríamos passando por tudo isso que estamos passando hoje, né? Se Deus tivesse tido esse mesmo coração benevolente, né, que Jesus teve, que é o Filho dele, que é Ele mesmo, na verdade, né? Então, eram essas reflexões que eu queria fazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido para vocês também trazido coisas novas, né, ideias novas, reflexões novas, né, e gostaria também de ouvir, né, de ler aí os comentários de vocês, né, se realmente vocês gostaram dessa reflexão, se realmente, né, se isso fosse verdade, né, por quê, né, se realmente por quê essa compaixão tão grande de Jesus, né, que era Deus encarnado, e que lá no passado ele não era tinha tanta compaixão assim, né, e de perdoar assim tão fácil, né, as pessoas, e lá no passado a gente não via essa facilidade dele perdoar. Então, gente, era essa a reflexão que eu queria trazer no vídeo de hoje. Gostaria muito de que vocês deixassem o like, né, dessem o like, não esqueçam de deixar o like, e também não deixem comentários, escrevam o que vocês acharam da reflexão, se vocês já tinham pensado, se algum de vocês, muitas pessoas dizem que Fábio, eu já tinha pensado isso também, né, e eu gostaria muito de ouvir, se vocês têm alguma coisa a acrescentar também, né, aos comentários, que eu deixei de falar, né, porque no passado eu também assistia muitos vídeos e achava que as pessoas iam falar e não falavam, eu digo que ele devia ter falado isso, né, eu tenho certeza que muitos de vocês também gostariam de dizer coisas, né, a mais que eu não disse aqui.
E no mais, quero deixar um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.